Se você tem dificuldade em gerenciar o seu dinheiro e não saber o que fazer para construir riqueza de maneira duradoura, existe uma regra que os 1% mais ricos usam e que eu acho que seria muito importante você aprender aqui nesse vídeo. Detalhe, independentemente do quanto você gera de renda, essa regra funciona para você. Eu sou o Vitor, sou consultor de investimentos e planejador financeiro certificado. Nesse vídeo eu vou te explicar como usar a regra do 75, 10 e 15 para extrair o máximo de potencial possível do seu patrimônio e construir riqueza para realizar os seus sonhos sem gastar muitas horas de estudo. O que é a regra do 75, 10, 15? É um sistema financeiro que foi criado para te ajudar a organizar suas despesas, economizar para imprevistos, para emergências e investir para o seu futuro. De maneira bem simples, você vai direcionar 75% da sua renda para gastos, para despesas como moradia, alimentação, lazer, todos os seus custos de vida. 10% você vai direcionar para reserva de emergência, para imprevistos financeiros que podem acontecer, e os outros 15% você vai direcionar para investimentos de curto, médio ou de longo prazo, pensando não só em aposentadoria, como também em outros sonhos de vida que você tem. Calma que eu vou te explicar cada um desses três pilares de maneira super separada, então acompanha comigo no vídeo. Sobre o primeiro pilar, o 75%, por que a gente estipulou um limite de 75%? Vamos pensar de maneira super clara e super simples aqui junto comigo. Se você é uma pessoa financeiramente descontrolada, você precisa de um jeito ou de outro estabelecer alguma regra para poder ter um limite de gastos. Quem é descontrolado não tem nenhum limite financeiro e acaba gastando o que tem e o que não tem. Por isso que foi estabelecido esse limite de 75%, para fazer com que você faça escolhas conscientes e também analise alternativas diferentes para poder gastar menos, fazer com que sobre mais dinheiro e o seu planejamento financeiro seja muito melhor alimentado. Resumindo, se você ganha R$ 1.000 por mês, a ideia é que você estabeleça um limite, um teto de gastar até R$ 750 com suas despesas, simples e básico. E para ficar mais clara a importância de estabelecer esse limite de 75%, vamos imaginar que você está no supermercado. Quando você não tem esse limite programado na sua cabeça, você acaba gastando sem pensar. Se você entende que existe um limite, você começa a fazer escolhas mais baratas. Você começa a escolher produtos que têm um custo mais baixo em detrimento de sempre respeitar esse limite. Você vai buscar, por exemplo, descontos, muitas vezes comprando à vista, para fazer com que você aproveite essa condição financeira, gaste menos e já faça as compras de maneira mais consciente. Uma outra dica muito importante é que nessa regra, se você usa o cartão de crédito, pode ser que ele esteja sendo o vilão do seu planejamento financeiro. Portanto, você pode fazer uma troca, conhecendo esse limite, entendendo e colocando a visão de que você vai gastar só no cartão de débito, ou seja, você vai gastar só o dinheiro que você tem. Até uma dica bem legal que é, você estabelece um cartão de débito só para isso, de um outro banco digital ou qualquer outro banco, só para essas despesas e coloca o valor de 75% da sua renda só para isso. Você vai se forçar cada vez mais a chegar nesse limite. A gestão das despesas é crucial para que você prospere financeiramente. Se esse vídeo está começando a fazer sentido para você, se está agregando aí e você está começando a entender que essa regra pode te ajudar, se inscreve no canal e deixa o like, é muito importante a sua inscrição e o seu like para a gente continuar fazendo mais vídeos como esse, fechado? No segundo momento a gente passa para os 10%, que é relativo à economia para imprevistos, economia para reserva de emergência. E por que isso é muito importante? Entende isso comigo. A reserva de emergência, ela entra no planejamento financeiro para te ajudar em situações que tenham baixo impacto na sua vida financeira. Uma situação de baixo impacto nada mais é do que uma situação que não te tira do jogo. É uma situação em que você precisou emprestar dinheiro para um familiar, teve uma despesa médica que o seu plano de saúde, se você tiver, não cobriu, precisou consertar o seu carro e o seu seguro não cobriu. Ou seja, são situações em que você tem que ter um montante financeiro aplicado em um produto de baixo risco, de alta liquidez, ou seja, com facilidade para você acessar esse produto, e de rentabilidade ok, compatível com o mercado. Isso vai fazer com que você evite de pedir um empréstimo, com que você evite de pegar dinheiro com o banco a taxa de juros exorbitantes e fazendo, obviamente, com que você acabe gastando mais e extrapole, como eu falei, a regra dos 75% ali, iniciais para os seus gastos. Isso tem uma programação. Essa regra do 75, 10 e 15, ela é cronológica, ela tem uma programação. Se você faz muito bem o dever de casa dos 75%, você está bem preparado para fazer os 10. Fazendo os 10, você está preparado para fazer os 15. Então, para você evitar de cada vez mais derreter o seu patrimônio, você precisa pensar num montante para montar a sua reserva de emergência, para criar esse recurso que você vai ter para imprevistos que não te tirem do jogo. E aí você usa esse dinheiro num momento de necessidade, evitando que você novamente pegue dinheiro emprestado com os outros ou com o banco a juros muito mais altos. Beleza então, Vitor, você me explicou a importância da reserva e por que ela traz segurança financeira. Mas como que eu calculo o valor ideal de reserva de emergência? Isso é muito importante também, eu queria que você prestasse atenção. A reserva de emergência, ela gira em torno de 6 a 12 vezes do seu custo de vida mensal. Por que eu coloco de 6 a 12 vezes? Porque varia muito de pessoa para pessoa. Eu vou te trazer aqui alguns cenários de exemplos que eu faço nas minhas consultorias individuais para você perceber que não é uma conta matemática simples de dizer que é 5, 6, 7
7 ou 8 ou 12 vezes. Se você, por exemplo, tiver dependentes, a sua reserva de emergência precisa ser maior do que a reserva de uma pessoa que não tem. Se você é da iniciativa em que você recebe via CLT, você tem os benefícios dessa classe. Quem é autônomo não tem benefícios. Então, quem é autônomo precisa de uma reserva financeira maior. Se você não tem plano de saúde, você precisa de uma reserva financeira maior do que uma pessoa que tem plano de saúde. Porque se você precisar gastar com despesas médicas de urgência, a sua reserva tem que ter um colchão ali financeiro um pouco mais robusto para suportar isso. Portanto, veja que não é uma conta matemática exata. Vai girar entre 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. A minha sugestão é que você comece com 6 vezes, porém, vá se perguntando questões muito importantes da sua vida, como dependentes, plano de saúde, se você possui dívidas, o seu próprio custo de vida, se você numa situação de emergência tem alguém para te ajudar financeiramente, qual que é o seu regime de trabalho, qual que é a dificuldade de você se reposicionar no mercado de trabalho. Já tive casos de cliente, por exemplo, que estavam em um formato de trabalho, em uma determinada profissão, e ao serem mandados embora desse local, não conseguiram um recurso financeiro que foi exatamente o mesmo que o antigo emprego pagava. Então, todos esses pontos são pontos de atenção que você precisa saber para chegar numa reserva de 6 aí, ou de 7, 8, ou até 12 vezes o seu custo de vida mensal. Fechado? E dessa forma você chega para a última etapa, para o último pilar, que é investir os 15%. Investir é crucial para que você crie riqueza de maneira duradoura. Nos dois pilares iniciais você fez gestão financeira e protegeu contra imprevistos. Aqui agora você vai aprender a investir para os seus sonhos de vida. É aqui que você começa a pensar no longo prazo. E para isso eu vou te dar uma dica muito simples, muito rápida para você usar aí agora, pegar um papel e uma caneta e anotar isso para já começar a desenhar o seu plano de vida. Então pega papel e caneta. Nesses 15% você vai desenhar 3 caixinhas aí em um papel. Uma caixinha é a caixinha do curto prazo, uma caixinha é a caixinha do médio prazo e a outra caixinha é a caixinha do longo prazo. No curto prazo você vai colocar os objetivos de vida que você quer atingir em até 1 ano. No médio prazo você vai colocar os objetivos de vida que você quer atingir de 1 a 5 anos. E no longo prazo os objetivos de vida que você quer atingir acima de 5 anos. Então, se você quer comprar uma casa em 3 anos, coloca nessa caixinha aí do meio. Se você quer fazer uma cirurgia em 6 meses, uma cirurgia estética, coloca nessa caixinha inicial. E se você quer se aposentar com uma renda de R$ 10.000 por mês aos seus 65 anos, por exemplo, coloca nessa terceira caixinha, que é a caixinha do longo prazo. Então, faz esse exercício mental, escreve cada um dos objetivos que você tem, encaixa esses objetivos dentro de cada uma das caixas, dá um nome para esses objetivos, um prazo para que você atinja esses objetivos e me fala quanto que custa esse sonho, quanto que custa essa casa, quanto que custa essa cirurgia, quanto você quer ter de renda aos 65 anos proveniente dos seus investimentos. Escreve isso no papel. A partir disso, dentro desses 15%, você vai estruturar o quanto você vai guardar por mês para cada um desses objetivos. Então, vamos fazer a conta aqui super simples e básica. Se você tem um salário de R$ 1.000, você vai deixar R$ 750 para despesas, você vai deixar R$ 100 para a construção da sua reserva de emergência e você vai deixar R$ 150 para a construção dos seus objetivos de vida. Os R$ 150 você vai colocar aí nas 3 caixinhas. Vamos imaginar que na caixinha número 1, por ser um objetivo de curto prazo, você vai colocar R$ 50. Na caixinha número 2, você vai colocar R$ 70 por ser um objetivo de médio prazo, que é a compra da sua casa. E na caixinha número 3, você vai colocar R$ 30, que é para o objetivo de longo prazo. Então você vai navegando de acordo com o tempo nessas 3 caixinhas e vai adicionando os 15% dessa regra, né, do 75, 10, 15, para fazer com que você invista de acordo com cada objetivo. Isso faz com que você crie consciência, saiba o que você precisa fazer para atingir cada um dos sonhos. E tem um negócio que eu esqueci de falar que também faz muita diferença para que essa regra do 75, 10, 15 funcione. Quais são as ferramentas que você pode usar para maximizar essa regra, para fazer com que você construa mais patrimônio, gerencie melhor os seus gastos e crie riqueza? 2 muito simples. A primeira delas é a Mobius. Eu não ganho nada da Mobius. Alô, Mobius, me patrocina, hein? Mas eu não ganho nada da Mobius. A Mobius é um sistema online que você consegue lançar os seus gastos, seja no cartão de crédito, seja gastos do dia a dia, né, de alimentação, moradia e lazer, e categorizar cada um desses gastos para fazer com que você tenha uma compreensão muito clara para onde o seu dinheiro está indo. Então é uma ferramenta que eu sugiro que você use. A segunda ferramenta é você utilizar corretoras. As corretoras são ótimos lugares para você investir seu dinheiro de maneira inteligente, mesmo que você esteja começando do zero. Muito importante você saber isso. Quais são as 3 corretoras que eu indico? Banco Inter, XP Investimentos e BTG Pactual. Eu gosto de usar corretoras principalmente porque elas têm uma acessibilidade para investidores que estão começando. As corretoras têm uma oferta de produtos enorme, ou seja, se você está começando, você pode se investir de maneira profissional. Um aplicativo super amigável, nada parecido com o que os bancos fazem de dificultar totalmente o acesso. E, obviamente, são instituições sólidas. As 3 corretoras são grandes no mercado, são empresas sólidas que vão trazer a segurança financeira para você investir o seu dinheiro usando
deixando aí os 10% para reserva e também os 15%, né, da regra de 75, 10, 15 para a construção do seu patrimônio financeiro. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu quero te recomendar aqui sobre a XP Investimentos. Nesse vídeo que eu quero que você assista, eu te explico o detalhe do detalhe da XP Investimentos. Como que funciona, o que uma corretora faz, quanto que cobra, quais são os produtos financeiros, quais são as taxas, enfim, vantagens e desvantagens. Um vídeo bem completo para você assistir e já começar a colocar aí o seu dinheiro para funcionar utilizando a XP ou qualquer outra corretora. Esse vídeo vai te ajudar bastante. A regra do 75, 10, 15 pode transformar a sua gestão financeira e de investimentos. Com disciplina, com paciência, você consegue usar isso a seu favor junto das ferramentas e com certeza você fica cada vez mais próximo de criar patrimônio financeiro para realizar os seus sonhos de vida, mesmo que você esteja começando do zero. Se o vídeo fez sentido para você, se agregou na sua vida, não deixe de se inscrever no canal, dê o like, é muito importante para mim porque eu quero cada vez mais produzir conteúdos que agreguem na sua vida financeira e que te façam cada vez mais investir melhor.